Olá,
Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Kelly, quero convidar todos vocês para nos acompanhar nos próximos minutos, porque hoje eu tenho uma ministração que certamente vai mudar a tua vida. O título se chama Fé e Entendimento. Vamos discursar um pouquinho aqui, falar um pouco a respeito desse assunto, né? Mas depois dessa vinheta, não sai daí. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Bem abençoados, o tema de hoje se chama Fé e Entendimento. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se aqui, dê um like aqui embaixo para que nos ajude a fazer essa palavra correr e alcançar outras pessoas. Baixa também o aplicativo Rádio RCC para o teu celular e ouça o Ministério Reconciliados com Cristo 24 horas na internet, tá bom? Entra lá, Rádio RCC, baixa o aplicativo e aí está. Muito agradecido a todos vocês pela sua semente, por tudo aquilo que você tem feito pelo ministério. E no final dessa ministração, a gente preparou uma ministração de prosperidade, especialmente atendendo a pedidos de vários de vocês. É isso aí. O tema de hoje se chama Fé e Entendimento. Quando a gente fala de fé, logo essa frase nos remete ao que está escrito aqui, nesse livro chamado Bíblia, mais especificamente no livro de Hebreus, capítulo 11. E eu queria, nesse momento, se você me der a oportunidade, né, mostrar para você. Diz aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Fecha aspas. Ou seja, essa fé aqui é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas é a prova daquilo que você espera. É uma fé que a gente chama de fé natural. Todo ser humano, filho de Deus, claro, essa palavra é para os filhos de Deus, né? Só. Todo filho de Deus, ele já vem com esse dom. Ou seja, quando nasce, você já vem com essa capacidade. Esta fé de Hebreus 11, verso 1. Firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero e creio que elas vão chegar. A isso chamamos a fé natural. Não é desmerecendo. Quando dizemos fé natural, não é colocando essa forma de fé num patamar inferior. Não é isso. Quando digo fé natural, é que ela já vem naturalmente com todo filho de Deus. Já está inserido no Espírito, porque o Filho de Deus é o Espírito em você. Mas eu quero falar para você que não existe só essa forma de fé. Existe uma outra forma de fé, em que a Bíblia fala, e que se as pessoas não entenderem, se a gente não entender, a gente vai criar e cair numa grande confusão. Mas se a gente entender, nós vamos dar um passo na frente, em direção a muita coisa bonita que Deus tem preparado para a gente, quando a gente compreende essa verdade aqui. Então agora eu quero te mostrar Gálatas capítulo 3, verso 23. Aqueles que já acompanham aqui a gente há algum tempo já até tem esse verso de cor, né? Mas eu vou ler para você
Porque eu estou aqui para isso, para te explicar. Gálatas. Peraí que eu não estou conseguindo achar Gálatas. Será que roubaram Gálatas aqui da minha Bíblia? Não, achei. Gálatas 3:23 diz assim, preste atenção. É bem importante você prestar atenção, porque esse é um tema no programa de hoje de entendimento, né? de pensamento, de inteligência espiritual. Então, eu li lá para você Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz: a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, a certeza e convicção daquilo que eu espero e tal. Ou seja, todo filho de Deus já vem com isso. Pum. Já nasceu, tá aí. Agora, no Velho Pacto, porque se você ler o capítulo todo, você vai ver que fala de vários personagens que existiram no Velho Pacto. Quer dizer que essa fé que está falando ali em Hebreus era uma forma de fé que já estava incutida em todos. Né? Agora aqui em Gálatas 3:23 fala uma coisa interessante. Diz assim, mas antes que a fé viesse, antes que viesse esta fé, estávamos guardados, trancados, em algumas versões diz, presos, encerrados sob a lei, debaixo da lei. E encerrados para esta fé que seria revelada. Opa! Então nós temos que chegar aqui a conclusões. Então neste momento, nesses poucos minutos da programação de hoje, eu estou comparando duas formas de fé. Espero estar tendo sucesso aí no teu entendimento. A fé que já estava e a fé que está escrito aqui que não estava, que seria revelada, ou seja, que não estava, mas estaria um dia, seria revelada. Então aqui nós estamos vendo duas formas de fé diferentes. A primeira eu chamei de fé natural. Por que natural? Porque já vem aí. E a segunda eu estou chamando de a fé de Deus, ou a fé do Evangelho. A primeira te possibilita ter fé em Deus. Até o diabo tinha. Disse o Tiago, né? Até o diabo tinha. A segunda não é a fé em Deus, é a fé de Deus. A fé do Evangelho. Entende? Ah, peraí. É uma fé, então, por convencimento. A fé natural é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu espero. A fé de Gálatas 3:23 é uma forma de fé por explicação, por revelação, por entendimento. O mais um é 2. Isso é o que eu quero dizer aqui para você. Então, vou repetir. Todo filho de Deus já nasce com a primeira. A segunda forma de fé, ela é ativada na vida do filho de Deus se ele é exposto a esta palavra que pregamos aqui. Ah, e a gente já entra aqui numa outra coisa. Por quê? Porque aqui em Romanos, capítulo 10, verso 17, eu sei que muitos de nós fizemos confusão com isso aqui. Diz o seguinte, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fecha aspas. De qual fé Paulo está falando? Neste momento, você está fazendo um reconto aí na tua mente e está pensando o que eu creio que você está pensando. Pedro Kelly, eu fazia confusão. Eu pensava que aqui estava falando da fé de Hebreus. A fé que é ativada pelo ouvir não é a fé natural. Essa aí, todo mundo já vem com ela. Não precisa de ativação nenhuma. A firme certeza daquilo que eu não vejo, convicção daquilo que eu espero, eu sei, eu tenho certeza. Isso aí não precisa de ativação por nada. É natural no Filho de Deus. Agora, esta fé que Paulo está falando aqui, que é ativada pelo ouvir, é a fé do entendimento. Talvez
Aqui eu vou me atrever, tá? Isso digo eu, não Senhor. Faça um parêntese aí para Pedro Kelly. Talvez fosse melhor que aqui tivesse escrito assim, ó, o entendimento vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas aprove a Deus que fosse escrito fé. Então, temos que ler como é. De sorte, de maneira que a fé é ativada pelo ouvir. Então, conclusão. De qual fé Paulo está falando aqui que é ativada pelo ouvir? A fé que seria revelada. A fé que Gálatas 3:23 diz que não seria possível sua revelação enquanto estivesse a lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés pressupõe obras. E esta fé que Paulo está falando aqui, ela pressupõe a justificação da tua vida sem as obras. A lei de Moisés pressupõe o quê? Para você estar justificado diante de Deus, você tem que fazer alguma coisa. E a fé que Paulo pregava, que era de Gálatas 3:23, que seria revelada, que é ativada pelo ouvir o evangelho da graça, essa fé pressupõe que você não tem que fazer nada para ser justificado. Por quê? Porque você já está justificado pela justificação de Cristo. Essa é a fé do evangelho. Essa é a fé de Deus. Essa é a fé que é ativada pelo ouvir. Podiam botar aqui, né? É ativada pelo ouvir Pedro Kelly RCC. Aí eu já estou querendo demais. Então, o tema de hoje se chama Fé e Entendimento. Por quê? Porque a fé do Evangelho, ela nada mais é do que o entendimento do Evangelho, que desperta em você uma posição espiritual. Você passa a crer nisso que você está vendo. Isso é a fé que é ativada pelo ouvir. Agora, vou te dar aqui uma observação importante que eu até anotei aqui. Olha só. Esse entendimento não funciona igualmente na pessoa A, na pessoa B e na pessoa C. Esse entendimento não funciona igualmente em todos que ouvem o Evangelho da Graça. Respeite isso, pelo amor de Deus. Pense nisso, pelo amor de Deus. Não é porque você entendeu que o outro, a outra, estão obrigados a ter a mesma medida de entendimento de fé que você tem. Entendeu? Porque existe um que é mais débil na fé. Agora você entendeu o que Paulo fala em Romanos capítulo 1? Paulo fala assim, ó, vamos conversar aqui a respeito disso. Ele diz assim, olha, se comer carne, ele está dando um exemplo, né? Ele não está falando de comer carne, ele está falando de beber bebida, de fumar cigarro. É isso que ele está falando. Vamos botar aqui os pratos limpos. Se comer carne escandaliza o teu irmão, poxa, mas você, hein? Fica lá com a Bíblia e está aí bebendo essa bebida aí. Então Paulo está dizendo, se comer carne entristece o outro, ele vai ficar chateado, vai ficar, poxa vida, isso aí é feio, tal. Então qual é o teu papel? Bom, meu papel, Pedro Kelly, você está me respondendo, é não fazer isso na frente daquela pessoa. Por quê? Porque para você, isso não afeta nada na tua consciência, certo? Mas para aquela pessoa, afeta. Ela se entristece, ela critica, ela não concorda, né? Então, procure compartilhar desses momentos com pessoas que tenham a mesma medida de fé e entendimento, de fé que você tem. Por quê? Porque aquela pessoa que não aceita isso, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele chama essa pessoa de débil na fé. E ele não está falando da fé de Hebreus 11. Essa pessoa é débil no entendimento. Ele usa a palavra fé várias vezes, mas na verdade o que ele está dizendo é entendimento. A pessoa é um débil na fé. Entendeu? Então, quem tem que crescer é aquela pessoa. Você já cresceu. Você já sabe que tudo te é lícito. Nem tudo te convém. Espero que você também saiba disso. Não é verdade? Então, quem tem que crescer é aquela pessoa. Se esta for a vontade do Pai. Você não pode querer impor a tua forma de liberdade em cima de uma pessoa que não compreende o exercício dela.
Você está exercendo a tua liberdade, te é lícito, você tem direito, você pode, foi te dado licença para fazer. Mas você não pode exercer isso diante, na cara de uma pessoa que não compreende, não entendeu, assim como você já alcançou. Esta pessoa vai se ferir e você vai maltratar a igreja de Cristo. E isso está errado. Da sua parte. Por quê? Porque o adulto, ou melhor, o maior, como é que eu vou falar aqui? O que está em maior estatura em relação ao entendimento é você. Compare eu com meu filho menor. Eu não posso querer que ele alcance a minha forma de entendimento. Assim, eu tenho que descer e tentar ser igual com ele para poder alcançar a sua mente, porque a sua mente tem uma limitação de acordo com o crescimento paulatino, certo? Então, você que já alcançou determinado perfeição, entendimento perfeição, você não deve impor sobre a vida daquele que não compreende, ainda como você, as tuas manias de vida, porque você vai maltratar a igreja, porque aquela igreja, porque ele é a igreja, ele também é a igreja, Cristo também morreu por ele, né? Ele não compreende, ele é um débil na fé. Não estamos falando da fé de Hebreus, é a fé do entendimento do que tudo me é lícito. Então, vou repetir a observação importante. Esse entendimento que é formado de acordo com essas ministrações não funciona igualmente na vida de todos os que ouvem o Evangelho. Numa congregação como essa aqui, nossa, que é numerosa, existem pessoas que já alcançaram um determinado nível de entendimento, existem outros que ainda não. A pregação é a mesma, mas a medida de fé, entendimento, de cada um varia. Veja que, às vezes a Bíblia fala de fé, mas não está falando da fé de Hebreus, está falando de outra coisa. De acordo com a medida de fé de cada um. Será recebido de acordo com a medida de fé de cada um. Está falando de fé de Hebreus? Não, está falando de entendimento. Espero que eu esteja alcançando o teu entendimento hoje. Jesus de Nazaré advertiu sobre isso aqui numa passagem muito famosa, que eu vou ler para você rapidinho agora, em Mateus capítulo 13. Vou me referir a ela aqui, onde, aqui no verso 23, ele diz assim, ó: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E um produz o fruto a 100%, outro produz a 60%, e outro produz a 30%. Ponto. Mas todos esses três, Jesus chamou de quê? De boa terra. Você já sabe, mas eu quero me referir. Aqui ele estava falando uma parábola acerca do reino. Jesus não estava caminhando no reino, porque lembre-se que quando Jesus de Nazaré estava, o que vigorava era o pacto da lei de Moisés. E ali não estava o reino. Jesus disse assim para os discípulos lá: olha, o reino ainda não chegou. Vai chegar ainda. Tá bom. Então, quando ele queria falar desse futuro, para ele, né? Para nós é presente, ele se referia por parábolas. Então aqui ele está falando a famosa parábola do semeador. Fica claro que a semente que esse semeador aqui da parábola semeava é a palavra. Fica claro, está implícito aqui, né? Ele diz que o semeador saiu a semear. Nesse caso, o semeador é Pedro Kelly, aqui, agora, hoje, no contexto. E diz que uma parte da semente caiu lá e alcançou certas pessoas, mas como eles estavam fundados sobre a areia, não deu ocasião para criar raiz e aí a palavra não frutificou. Outra parte da semeadura caiu entre espinhos, que significa os compromissos dessa vida. E os compromissos dessa vida, então, abafaram a vida daquela pessoa e ela também não deu fruto. Ficou por lá.
pelo caminho. Quanta gente já passou por aqui e hoje não está mais, é verdade? É isso que Jesus estava se referindo. Outra parte caiu entre os pedregais e as pedras não permitiram que a raiz aprofundasse, encontrasse água para manter aquela planta e também não deu fruto, morreu para lá. Isso está se referindo às pessoas que ouvem a pregação da graça, porque ele está falando de nós, e não dão ouvidos pelas várias questões da vida, ou porque não tem raiz, ou porque não se interessa, ou porque preferem os compromissos, esquecem de se alimentar, né? E tal. Mas ele diz que 25% caiu num bom terreno. E esse é você, que nos assiste, nos acompanha, que semeia aqui, que participa aqui, que congrega aqui, que divulga nossas ministrações. Aí ele diz que dentre esse grupo de 25%, essa quarta parte, ele chama de bom terreno. Mas ele divide o bom terreno em 3 partes. Ele divide em 100%, 60% e 30%. Eu sou 30%. Eu brigo com o Maviael. Maviael, um beijo pra você aí. Eu amo vocês aí na Rocinha. Maviael costuma, quando ele fala comigo aqui no WhatsApp, ele diz que ele é o menor aqui. E eu digo, não, menor sou eu. A gente tem uma briga aí. Então, ele diz assim, eu vou ler de novo para você agora com essa ótica aí. Você receber de novo. Diz assim, mas o que foi semeado em boa terra aqui ele explica, por isso que eu disse que a semente é a palavra, é o que ouve e compreende a palavra. Ouve e compreende. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Então você é um bom terreno. Agora, qual é a porcentagem de fruto que você vai dar? De entendimento. Né? Será 30? Será 100? Será 60? Não sei. E isso também não me interessa. Por quê? Porque isso já é você e Deus. Segundo a medida de fé de cada um. Segundo a medida de entendimento de cada um. Um dá fruto que produz 100, o outro 60 e o outro 30. Então, lembrando que isso aqui é uma parábola, Jesus, quando falava da gente, do reino, desta época, depois da ressurreição, usava parábolas, analogias, né, comparações, e ele comparava por quê? Porque o reino ainda não estava presente. A evidência é essa aqui, no mesmo livro de Mateus, capítulo 10, verso 7, em que ele reuniu os seus discípulos e disse assim, e anunciais que o reino dos céus está próximo, né? Ele diz aqui, Mateus, capítulo 10, do verso 7. No verso 7 diz assim, indo pregar e dizendo, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está às portas, como diz aí em outras versões. Então, eles anunciam, os discípulos, o chamado deles era curar enfermos, expulsar demônios, né? Fazer tudo isso e anunciar, olha, o reino dos céus está próximo, ou seja, está pertinho, mas não está aqui. Está logo ali, mas não é esse. Entendeu? Era isso que Jesus estava falando. Porque quando viesse o reino, eles não iam expulsar demônios. Por quê? Porque o diabo seria destruído na cruz. Quando viesse o reino, eles não iam mais orar por ninguém. Por quê? Porque Cristo iria fazer habitação em cada um de nós e nós iríamos orar por nós mesmos. Então, toda aquela forma de viver do velho pacto iria terminar com a ressurreição de Cristo. Porque ali estaria tudo isso consumado. Qual é a ideia de expulsar demônio depois da ressurreição? Se o diabo foi destruído na cruz. Insanos, né? Como a ministração de terça-feira passada. Então, a fé de Hebreus 11 já existia nesse tempo aqui de Mateus capítulo 10, verso 7, antes da cruz. Já existia. A fé de Gálatas 3:23 ainda não estava presente, porque estava vigorando a lei de Moisés. E todos os que estiveram debaixo da lei de Moisés estavam encerrados para essa fé de entendimento, que seria revelada depois,
Porque para ela estar presente, abençoados, a posição espiritual teria que ser mudada. Entendeu? Antes da cruz, todos os que estavam lá tinham esta posição espiritual que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Romanos capítulo 3, verso 23. Diz assim, olha: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Pronto. Quando foi que todos pecaram? Bom, em Adão, todos pecaram. Por que em Adão todos pecaram? Por que não foram todos que pecaram? Porque Deus trabalha com um representante. Então, para o pecado, ele elegeu Adão. Então, quando Adão pecou, toda a sua descendência herdou. E pode-se dizer, então, que todos pecaram. Mas não é que todos estavam lá. Todos herdaram a destituição da glória de Deus. Pedro Kelly, o que significa destituição da glória de Deus? Olha, Deus não morava no espírito de ninguém. Por isso é que, no Velho Pacto, Deus falava para todo mundo através dos profetas. Hoje, depois da cruz, se alguém por aí diz que é profeta, assim, naqueles moldes antigos, está mentindo. Entendeu? Por quê? Porque Deus não precisa mais de profetas. Ele mora em você. Ele pode falar direto contigo a hora que ele quiser. E você com ele, a hora que ele quiser. Entendeu? Então Deus falava por profetas porque não morava em ninguém. Por isso que o profeta lá atrás escreveu assim, acho que foi Isaías, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por quê? Porque daqui a pouco ele dava no pé. Ele falava através de um profeta e tchau. Por que era assim? Porque ali foi o reino do pecado. De Adão até o Monte da Caveira, reinou o império da morte. Reinou o reino do diabo. Reinou o reino de Adão. Reinou o reino do pecado. Por isso, foi necessário trazer a lei de Moisés, para mostrar que o pecado estava vigorando. Ali reinou. Entendeu? Então, todos que estavam ali estavam destituídos desse serviço angelical. A glória de Deus não estava ali. Não estava ali. Não podia estar ali. Quando Moisés descia do monte, o seu rosto que vinha brilhando, esse brilho desvanecia pouco a pouco. Por quê? Porque aquilo era transitório, não era eterno. A graça é eterna. Mas quando você vai na congregação dos indoutos, dos insensatos do sistema religioso, eles colocam você, na tua mentalidade, aqui em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, irmãos, e foram destituídos da glória de Deus. Não é assim que eles falam? É. E param aí, não é? Pois é. Por quê? Porque eles não querem admitir o que vem depois da vírgula. Porque Romanos 3, 23 não acaba com ponto final. E você já estudou português e você sabe que um parágrafo tem que ter um ponto final. E se ele tem uma vírgula, é porque tem alguma coisa depois que interessa. Entendeu? Aí eu vou ler para você Romanos 3, 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há na cruz. Então, onde é que eu estou? Eu estou debaixo da destituição ou debaixo da redenção? Bom, se eu estivesse antes da cruz, eu estaria debaixo da destituição, porque a cruz não veio, né? Agora, como eu estou depois da cruz, eu estou debaixo da redenção. Quer dizer que eu estou redimido. Quer dizer que eu estou livre do diabo, do pecado, do inferno. Quer dizer que eu estou salvo para sempre, porque essa redenção é eterna. Hebreus capítulo 9, 26, por ali diz, tendo obtido eterna redenção na cruz. Então significa que quando eu compreendo essa verdade, melhor, quando alguém revela para mim esta verdade, ativou em mim a fé que Gálatas 3, 23 disse que seria revelada para aqueles que não estão mais debaixo da lei.
Está claro por que aqueles que estavam debaixo da lei não podiam receber isso? Porque se eles estavam debaixo da lei, significava que a redenção ainda não havia acontecido. Então, não podia revelar uma posição espiritual de redimido, porque o Redentor ainda não tinha vindo. Agora, se eu estou aqui em 2023, o Redentor já veio há aproximadamente 2000 anos, eu entendi isso. Isso não é a fé de Hebreus capítulo 11. Essa é uma fé que seria revelada, e foi revelada para mim, e hoje eu estou revelando para você. E essa fé vai produzir fruto na tua vida? Se é a 100 por 1, eu não sei. Se é a 60 por 1, eu também não sei. Se é a 30 por 1, eu também não sei. Mas eu sei que ela vai dar fruto na tua vida, sim. Porque isso é o que está escrito. Entendeu? Então, para essa fé, entendimento estar presente, a posição espiritual tinha que ser mudada. Aí você não entra no sistema religioso, nem para buscar nota de 100, nota de 200, se estiverem dando lá. Aí você não entra lá, mas aí você passa na porta e escuta aquele homem dizer: queria convidar os pecadores a passar à frente porque eu vou fazer uma oração de unção e aqui vai ser derramada uma unção especial de perdão de pecados nessa oração de hoje e não sei o quê. Aí as pessoas que estão debaixo de uma falsa lei, porque a lei foi tirada por Cristo. Se alguém acredita ou não acredita, não interessa. Ela foi tirada porque Cristo tirou. Mas como o sistema religioso mantém essas coisas de pé, na mentalidade daquelas pessoas que congregam lá, o diabo existe, o pecado existe e a lei também. E se bobear, eles vão para o inferno. Eles acreditam nisso. Você pode acreditar que em tremendo século XXI, terceiro milênio, ainda tem gente que acredita em diabo? Que coisa ridícula, não é verdade? Mas você já viu, né, que o diabo sustenta redes de televisão, de rádio, muita coisa aí. Então você ouve aquele homem falar e você vê aquela multidão indo lá na frente. Por quê? Porque as pessoas estão oprimidas por várias coisas, várias situações que não vem ao caso aqui a gente entrar. Você sabe, deve saber muito bem. Então as pessoas procuram uma fuga e um tratamento. Aonde? Aonde Deus supostamente está. E aonde é que Deus está? Bom, Deus está na igreja. E onde é que tem uma igreja aqui? Ali, ó, naquela capelinha branca. Aí vai lá, então, quando é lá a reunião? É domingo. Ah, eu vou lá domingo com a minha família. Aí a pessoa, então, arruma a sua família e vai domingo para aquele lugar, esperando uma ajuda daquele líder, daquele sacerdote, para as dificuldades e mazelas que essa pessoa está vivendo. E essa pessoa, então, está ali suposta a ouvir a sua posição espiritual de Romanos capítulo 3, verso 24. Você foi justificado de graça. Você não tem que pagar pela justificação, não. A tua salvação é grátis. Ai, glória a Deus. Puxa vida. A pessoa tinha que ouvir isso, como é que foi isso, por que foi isso, quem fez isso, se ela tem esse direito mesmo. É isso que ela está suposta a ouvir ali. Um entendimento que promova essa fé que viria pelo ouvir, né? Porque aqui em Efésios 3:10 diz assim, olha, para que agora pela igreja, pela congregação, a multiforme sabedoria de Deus seja dada a conhecer de todo mundo. A sabedoria de Deus, que tem muitas formas, que tinha que ser dada a conhecer, né? É pela igreja. Bueno, fé e entendimento. Nós temos muito que falar a esse respeito ainda. E vamos tocar nesse assunto várias vezes, né? Mas eu espero que você tenha recebido a palavra de hoje. E agora, atendendo a pedidos de vários de vocês, graças a Deus, porque vários de vocês estão interessados na prosperidade material em suas vidas, eu separei uma pequena ministração que vai trazer grande prosperidade na vida de todo aquele que ouvi-la e colocá-la em prática. E já eu volto para encerrar essa ministração de hoje. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bem, esse é o momento da ministração de prosperidade que foi pedido
com muita veemência por vários de vocês, e eu me alegro que tenha um grupo grande que se interesse em saber como funciona a prosperidade na vida do Filho de Deus. A prosperidade na vida do Filho de Deus passa pelo princípio da semeadura. Honra ao Senhor com os princípios das tuas primícias, com os princípios da tua renda. O apóstolo Paulo diz: aquele que planta abundantemente, colherá abundantemente. Ou seja, a tua colheita passa pela fidelidade no plantio. Lembre-se que Abel semeou, Caim também semeou. Mas se você para perceber, qual foi a semente que agradou a Deus? Bom, Pedro Kelly, a semente que agradou a Deus foi a semente de Abel, tanto que foi por isso que o ódio de Caim se levantou contra Abel, porque Deus atentou mais para a semente de Abel. Por quê? Porque a semente de Abel era uma semente das primícias, do primeiro. Ele honrava tanto isso que ele semeou do primeiro. Então, o princípio da prosperidade de um filho de Deus passa em que você não deixe a tua semeadura no ministério que te ensina, por último, se sobrar, porque aí já corre perigo. Abundância. A abundância passa pela semeadura. Bom, se você quer colher abundantemente, leia 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Você deve plantar com abundância. O apóstolo Paulo ensinava isso, e eu pretendo ensinar isso. Eu não quero exigir isso longe de mim. Eu quero te convencer a você experimentar a glória que é de participar dessa ciência, de dar e receber. Porque isso é uma via de mão dupla. Quando você planta, você recebe de volta. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, o apóstolo Paulo diz que quando você semeia, aquele que te dá a semente aumentará a tua sementeira. Você não ficará nisso. Eu quero que você faça prova disso, né? Então, o apóstolo Paulo ensinava isso, e a igreja, as pessoas, né, as igrejas que estavam em vários lugares do mundo conhecido daquela época, enviavam ao apóstolo Paulo a sua semente. E Paulo confessava coisas lindas. Aqui em Efésios capítulo 3, verso 20, ele diz assim, depois de ter recebido a semente, ele diz assim: eu quero agora dizer a mesma coisa para você, porque você tem semeado aqui, eu quero com isso agradecer a tua semente. Diz aqui: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, Deus é poderoso para fazer na sua vida além daquilo que você pede ou você pensa. O que você não pode é duvidar. Agora, isso passa pelo princípio da semeadura, né? Então, em Efésios capítulo 4, verso 19, diz aqui, olha, Efésios 4, 19, eu separei aqui para ler para você, diz assim, olha: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ou seja, tuas necessidades serão supridas através de Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Não esqueça disso. Se você ler o contexto, que é o verso anterior, o apóstolo Paulo diz: bastante eu tenho recebido e tenho abundância. Estou cheio, estou suprido. Depois que recebi de Epafrodito, do Pix, daquela época do apóstolo Paulo, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. É um sacrifício, mas é um sacrifício que agrada a Deus. Quando você separa a tua semente e deposita aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, é um sacrifício, é uma forma de sacrifício que você faz para manter este ministério, para manter essa engrenagem toda caminhando, sendo divulgada aí. Portanto, quando você faz isso, aí o verso seguinte, o apóstolo Paulo fala assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus em glória. Nunca é a mesma coisa, você sempre vai colher em glória, em abundância. Entendeu, abençoado? Então, essa era a ministração de prosperidade que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você no dia de hoje. Agora você vai ver aí na tua tela os nossos códigos Pix, e para aqueles que estão no rádio, na nossa rádio, a Rádio RCC,
eu vou dizer. Primeiro código Pix é o meu celular, 21 99 104 8388. O segundo código Pix é o meu e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Declaro você plantando em abundância para colher abundantemente. Declaro você suprido, conforme o apóstolo Paulo disse aqui: o meu Deus suprirá na tua vida todas as tuas necessidades em glória. Receba essa palavra e essa ministração de prosperidade. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, abençoados, espero que você tenha se alimentado com esse tema fé e entendimento. E também com a ministração de prosperidade. Não deixe de semear. Semear é fundamental para a sua vida material. Declaro você reinando em vida e até domingo às 10h30 da manhã com outro tema maravilhoso como esse. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente, transforme sua vida. Até lá, abençoados. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.